Carmelina Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje é os 5 pilares para otimização da administração de loja. É um título bastante longo, mas em resumo, quais são os pilares estratégicos para que você consiga ter excelentes resultados na sua loja? São 5. 3 que eu considero estruturais e 2 que eu considero como realizadores. Então fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai aprofundar, abordando todos esses fundamentos e destrinchando um pouco, falando um pouco sobre como otimizar cada área dessa, para que realmente a gente consiga os resultados que tanto precisa, que tanto deseja. Porque é impressionante, mas se uma dessas áreas falha, com absoluta certeza vai impactar nas outras e os resultados não vão aparecer. A experiência mostra isso muito fortemente para a gente. E quais seriam essas áreas? Bom, as 3 áreas estruturais são vendas, compras e financeiro. Então, a gente sabe que as vendas dependem muito fortemente de um mix adequado de produtos. Então, se você fez compras erradas, não acertou as compras, isso diretamente vai afetar o resultado de vendas. Então, compras impactando nas vendas. Evidentemente que se você tem as vendas impactadas, a área que vai sentir de imediato é a área financeira, porque o centro gerador de receitas da loja é a área de vendas. Se você está com problema de vendas, evidentemente como consequência, você vai ter o seu financeiro afetado. Obviamente que se você tem o seu financeiro afetado, vai criar dificuldades para que você faça as compras adequadas por problema de caixa. Então, é perceptível que essas 3 áreas são intimamente interligadas e uma afetando a outra diretamente. Então, a consequência ruim em uma vai afetar já diretamente em cadeia nas outras 2. E você tem outras 2 áreas que são as executoras, que é pessoas e processos. Então, as 5 áreas que nós vamos trabalhar um pouco hoje, falar um pouco hoje, são exatamente essas: vendas, compras, financeiro, pessoas e processos. Se a gente olhar isso e entender como otimizar cada área dessa, da administração, com absoluta certeza você consegue otimizar seus resultados. Bom, antes da gente entrar de fato no tema de hoje, eu quero deixar os recadinhos rápidos de sempre. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de verificar se você já é inscrito aqui no canal. Isso faz muita diferença, é importante para a gente, verificar se você é inscrito, curtir o vídeo, clicar ali no sininho para ser notificado, os recados básicos de sempre, que a gente procura lembrar. Faz isso agora para você não esquecer. E se você prefere ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple, enfim, nas principais é só procurar Falando de Loja que você vai encontrar o Papo com Lojista e pode ouvir também nesse formato de podcast. Bom, é isso. Então vamos ao tema de hoje, que ele é importantíssimo, com absoluta certeza, impacta muito fortemente nos resultados qualquer ação ou qualquer problema em uma dessas áreas. Bom, por onde que eu começo? Eu sempre oriento os lojistas o seguinte: começa pelas vendas. O primeiro passo para a gente, quando você olha para a empresa, quando você olha para a sua loja ou para a sua rede de lojas e fala, bom, eu estou com um problema aqui. Geralmente, a gente olha para vendas e financeiro. São as 2 áreas assim muito que em primeiro lugar muito aparecem. As vendas caem, a gente tem as referências dos meses anteriores, dos períodos anteriores, e aí vem aquele pânico. Não, minhas vendas caíram, o que eu faço? E tal. Ou o caixa. Eu estou desesperado, eu não sei o que acontece, eu vendo, passo o dinheiro pela minha mão, não sei onde está o dinheiro. E sempre aquele pânico, apertado, com dificuldade para honrar os compromissos. Então, essas 2 áreas assim saltam muito fortemente aos olhos. São as áreas mais sensíveis que aparecem de imediato e os lojistas geralmente entram em pânico e tal, alertando sobre essas 2 áreas. Porém, quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, a gente vê que essas 3 áreas estruturais estão ali, uma afetando a outra, e as outras 2 áreas, que é pessoas e processos, com absoluta certeza estão com problemas também. Então vamos lá. E aí vem aquela história: Melina, mas eu estou aqui, minhas vendas caíram muito, ou eu estou com problema de caixa, não sei o que eu faço, estou apertado, estou com muita dificuldade, por onde que eu começo, o que eu faço, E aí, é sempre aquela pergunta, e aí, o que eu faço, Bom, eu digo sempre o seguinte: comece pelas vendas. O que você vai olhar nas vendas? Bom, quais são os fundamentos das vendas, os fundamentos basilares em relação à loja? São 3. Tráfego, taxa de conversão, ticket médio. Para você vender, você precisa botar gente dentro da loja. Então, é o primeiro fundamento.
né? Eu preciso olhar, monitorar, medir, nada que não se meça não tem como gerenciar. Então, se você não monitora seu tráfego, certamente você não sabe fazer um bom diagnóstico para atacar o problema. É aquela história. Você só consegue dar o remédio certo se você tiver o diagnóstico. Se você souber onde está doendo, aí você consegue aplicar a solução adequada. Não é verdade? Então, para que isso aconteça, é fundamental que você monitore, que você tenha indicadores, que você meça. Se você não medir, vai muito no olho, no cheiro, na intuição, e a probabilidade de você tomar uma atitude inadequada, uma ação errada, é muito grande. Então, primeiro passo, eu preciso monitorar meu tráfego, saber como é que como é que está o meu movimento, né? As vendas dependem diretamente disso, tanto fisicamente, se você tem algum canal de vendas digital, precisa também ser monitorado, né? Então, como é que está o meu tráfego nos diversos canais de vendas que eu trabalho, né? Geralmente eu começo monitorando pela loja, né? Quantas pessoas estão entrando, das que estão entrando, quantas estão comprando, das que estão comprando, o que estão comprando, quanto estão comprando, das que não estão comprando, por que não estão comprando, percebe? Só aqui a quantidade de perguntas que eu fiz, que são perfeitamente monitoráveis, né? Ou seja, você consegue medir para que você mapeie onde é que estão os problemas. A gente geralmente olha só para um ou dois desses indicadores, que é a quantidade de vendas que fecha e o montante. O restante geralmente é negligenciado, não é monitorado. Acontece que você por aí já começa a perceber como é que está a sua taxa de conversão, como é que está o seu tráfego, porque vai mapear, bom, se está entrando pouca gente na minha loja, então será que o problema é o mix de produtos, será que é minha vitrine, meu layout, minha comunicação, o que é que está acontecendo? Minha porta de loja está errada, eu não tenho nenhuma atratividade, minha comunicação, o que é que está acontecendo? Percebe o que eu estou dizendo? Porque não adianta também cobrar da equipe, porque se seu tráfego está baixo, né? Aí a equipe não tem para quem vender, é um problema estrutural, é um problema da empresa, é um problema de marketing, né? Geralmente não é esse o problema, geralmente, a absoluta maioria das vezes que a gente implanta um sistema de controle de tráfego para monitorar exatamente quantas pessoas estão entrando na loja, a taxa de conversão, o ticket médio, né, o perfil das vendas que estão sendo realizadas e especialmente os motivos de perda de venda, quando a gente implanta e começa a mapear, o que aparece assim muito rapidamente é baixa taxa de conversão. Então você começa a medir e pega lá 30, 32, 35, 40% de taxa de conversão. Isso é muito comum. O que isso está contando? Bom, de cada 10 clientes que entram na loja, 3 ou 4 compram. É extraordinária a quantidade de vendas que está se perdendo. Concorda comigo? E aí vem a pergunta óbvia: por que eu estou perdendo venda? Então, existem os motivos básicos pelos quais você perde venda. Falta de mercadoria, preço, o que está acontecendo? Não está conseguindo aprovar, os clientes estão só entrando, pesquisando e não fecham, não compram. O que está acontecendo? Qual é a alegação do time de vendas, não é, sobre a não conversão? E mapeando isso, você já começa a levantar as possibilidades. Por exemplo, falta de mercadoria. Será que é mesmo? Será que não é deficiência da equipe? Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum você chegar numa loja, às vezes procurando determinado produto, determinada marca, e a vendedora, o vendedor que te atende, estou em falta, não tenho, não trabalho com essa marca, infelizmente. Né? E para aí. Né? Quando na verdade você olha para a loja e tem uma imensidão de alternativas lá dentro. E geralmente é assim, e às vezes até muito mais interessantes do que aquela que o cliente veio buscar. Porque não conhece, porque não consegue saber o que tem dentro da loja, evidentemente que o cliente se foca, se fixa naquele item que ele veio buscar. Compete à equipe saber fazer a venda alternativa. Isso é capacitação, é treinamento, é acompanhamento de gerente ali no atendimento, para que os vendedores apliquem as técnicas e consigam converter esse tipo de objeção. E a gente sabe que funciona muito. De cada 10 tentativas da venda alternativa, 3 ou 4 convertem. Né? É só a vendedora dizer para o cliente assim: olha, esse aí eu não tenho, mas deixa eu te mostrar um outro aqui que eu acho que você vai gostar ainda mais. Dá uma olhada só para você conhecer. Então você tira a pressão de venda, propõe para o cliente mostrar só para ele conhecer, e aí é a hora que muitas vezes o cliente se encanta com eu não conhecia, que interessante e tal, aí uma demonstração encantadora e tal, uma técnica de fechamento adequado, converte a venda. Isso é capacitação, é treinamento. E as equipes
tem dificuldades com relação a esse tipo de técnica, de aplicação da técnica, etc. e tal, de performance, né? Então é capacitação, isso é gerente, identificando, mapeando, acompanhando, treinando, dando feedback para a equipe. Percebe o que eu estou dizendo? Esse é um fundamento, uma objeção que se você mapear, né, você vai ter que levantar, a gente chama de benchmarking, né? Qual é a referência que você vai adotar de perda de venda por falta de mercadoria? 3%, 4%? Isso é normal. A gente sabe que o maior varejista do mundo não consegue ter todos os produtos das linhas que trabalha. Eventualmente tem uma falta ou outra, né? Uma ruptura de estoque, isso é normal acontecer. Então tem um percentual de quebra que a gente admite como normal. O que não pode é você ter lá 15%, 20%, como a gente vê, 30% de motivo de perda de venda de um determinado vendedor, de uma determinada vendedora. Completamente fora da curva. Então só aí você já consegue mapear os motivos que estão acontecendo, estão provocando a perda de venda. Percebe o que eu estou dizendo? E pode ser que realmente, né, os clientes estão procurando produtos que você não está comprando. E aí é um sinal de alerta. Se você está monitorando, você descobre, olha aqui, os clientes estão procurando esse perfil de produto, eu não tenho e não tenho alternativas interessantes para apresentar. O que eu tenho que fazer? Acertar minhas compras. Percebe o que eu estou dizendo? E aí você vai ajustar, vai adequar. Ou então é layout errado. Às vezes você monta um layout de loja que puxa determinado perfil de clientes para dentro da loja, que quando você analisa, o cliente se choca com o que encontra e se decepciona. Não é o que ele espera. Porque ele olha na porta de loja, na vitrine, um perfil de produtos, por exemplo, produtos muito baratos na vitrine, produtos promocionais em porta de loja. O cliente olha, então, o que ele espera encontrar? Produtos baratos e promocionais. Aí entra para dentro da loja e tem só aquele item que está na vitrine na promoção. O restante todinho das categorias de produtos ali dentro estão com outro perfil de preço, aí o cliente se assusta, fala, não, então... Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é possível, já detectei situações, inúmeras vezes, situações assim. Né? O layout está errado, puxando o cliente inadequado para dentro da loja. E aí, evidentemente que a culpa também não é da equipe, a culpa é do gestor que não sabe, está comunicando errado, o visual merchandising está inadequado ao perfil da loja. Então, percebe como é bastante técnico que eu estou só no primeiro item para você avaliar. Se você começar a monitorar e medir, não tenho dúvidas que você vai fazer um bom diagnóstico. E a partir do momento que você tem um diagnóstico, em princípio acabou o problema, porque agora é trabalhar na implementação de uma solução, definir um plano de ação, como é que você vai fazer para consertar aquilo, quais os recursos que você vai precisar, o tempo necessário, se tem algum custo para você investir nessa transformação, nessa mudança, nessa correção e implementar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, agora você só vai conseguir fazer isso se monitorar. Então, além disso aqui, um outro fator é a capacitação da equipe. Então, é fundamental o treinamento permanente, a capacitação e o treinamento. E são duas coisas diferentes, né? Muita gente não consegue identificar a diferença entre o treinamento e a capacitação. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, capacitação é você desenvolver uma nova habilidade. Então você está capacitando em uma área que não se tinha a habilidade ou o conhecimento daquilo desenvolvido. Então você percebe, meus vendedores estão com deficiência em técnicas de vendas, então eu preciso ensinar. Então, vão aprender um processo de atendimento, desde abordagem, abertura, soldagem, né? Demonstração de produto, controle de objeções e assim por diante. Né? Ok, então eu vou fazer um treinamento para que, primeiro, eles capacitem, eles adquiram o conhecimento e aí eu vou implementar o treinamento para o desenvolvimento da habilidade. Né? São duas coisas diferentes. Vou dar um exemplo prático que fica mais fácil. Mais simples de entender, porque de fato essa é uma área complexa e muita gente tem dificuldade de entender, que é, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte, eu não sei jogar tênis e vou comprar um livro que ensina como que joga tênis, né? Um manual técnico de como aprender a jogar tênis, de maneira correta, quais são as regras, como é que se joga, o nome das jogadas, as estratégias para se aplicar no jogo, tal. Compro aqui, leio, estudo, né? Com mais os meus amigos aqui que também estão interessados, e aí a gente faz reuniões, estuda, e todo mundo ali na ponta da língua, com o nome de todas as jogadas, todas a pontuação como que é, etc, etc, etc. E aí, né? Ok, o conhecimento existe, foi passado, foi adquirido. Só que se você, desse momento,
for para pegar uma raquete, for para uma quadra de tênis para jogar, o que vai acontecer? Provavelmente não vai conseguir nem acertar a bolinha, né? Porque existe o conhecimento, foi feito a capacitação no sentido de aquisição, né? De adquirir o conhecimento, mas não foi desenvolvida aí, não foi trabalhado o quê? A habilidade, né? A prática desse conhecimento que foi adquirido. E isso é o treinamento. E aí você vai iniciar um processo de treinamento para desenvolver a habilidade daquele conhecimento que foi adquirido. E na venda isso é, assim, fundamental. Percebe o que eu estou dizendo? Então, primeiro, eu preciso fazer um trabalho de capacitação do meu time. Eles precisam entender quais as técnicas, não é? Como que eu aplico, etc, etc, etc. Todo o processo da venda completinho aqui. Depois, eu preciso manter um treinamento para desenvolver a habilidade e depois sustentar essa habilidade desenvolvida. Porque isso é importante, não é? É o exemplo clássico do jogador de futebol. Jogou domingo, segunda-feira está em campo treinando os princípios básicos ali, toque de bola, cruzamento, bater falta, algumas jogadas, alguns dribles, uma armação do time, a parte tática. Percebe o que eu estou dizendo? Não importa que seja um craque, não importa que já ganhe milhões de dólares, está em campo treinando. E detalhe, quando não treina, reclama, né? Os profissionais de ponta, eles reclamam. E assim são os atletas, assim são os artistas, assim. Todo profissional que depende de performance precisa de treinamento para desenvolver e manter as suas habilidades. Não é? Você pega um músico, uma banda que tem aí 50 anos de carreira, um Rolling Stones da vida, não faz show sem ensaiar. Música que eles cantam há 50 anos. Né? Então, evidentemente, que eles não esqueceram como é que toca. É para manter a habilidade. Então, é fundamental entender o que é conhecimento e o que é habilidade. Então, bom, eu preciso passar para as outras áreas, né? Eu não saí ainda de vendas. E se eu for aprofundar vendas aqui, a gente vai longe. Percebe o que eu estou dizendo? Como tem muita coisa para ser trabalhado? Bom, a gente sabe que vendas depende de produtos e aí precisa acertar as compras, definir a quantidade de categorias, não é? Ou seja, a gente chama isso de amplitude. Em cada categoria, a profundidade, ou seja, qual é a variedade de marcas, modelos, cores, tamanhos, faixas de preço, não é, que a gente trabalha. Então eu preciso também ter fazer uma monitoração disso para que eu consiga definir exatamente quais os departamentos que eu vou trabalhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o lojista erra muito, amplia demais. Tem às vezes uma loja de 50 metros quadrados ali querendo trabalhar com infantil, masculino, cama, mesa e banho. Percebe? Então aí você olha e fala, não dá, não tem condições. É muito departamento para uma loja que fisicamente não tem estrutura para isso, não é? Vai ser fraco em tudo, não vai conseguir expor os produtos, enfim, não vai ter uma amplitude adequada em cada departamento e assim por diante. E aí cria problema, incha demais o estoque, o giro fica lento, vai comprometer o financeiro, vai comprometer a rentabilidade da operação. Aliás, você sabe a diferença entre rentabilidade e lucratividade? Não é? São duas palavras que parecem que são sinônimos, mas na gestão de varejo ela tem um significado bem distinto. A lucratividade é o resultado que você tem do seu faturamento. Né? Quanto que eu faturei esse mês? Faturei 100 mil reais nessa loja aqui. Ok, quanto que deu de resultado? Aí eu vou te fazer um DRE, né? Um demonstrativo de resultados do exercício. Aí eu puxo lá, faturado, menos o custo da mercadoria, menos impostos, despesas, etc. Me deu um resultado lá embaixo. Né? É um percentual desse faturamento. Puxando tudo aqui, me sobrou 15%. Ok. Então, a lucratividade da minha loja está em 15%, ou seja, do meu faturado está gerando 15% de resultado. Aí vem uma segunda pergunta, quanto que você tem de capital investido aí nessa loja? Pagou ponto? Paguei, tive que pagar luva aqui para entrar nesse ponto. Quanto você gastou na estrutura, não é? De equipamentos, computadores, etc. Quanto que foi o investimento nas instalações? Gastei aqui mais X. Quanto tem de mercadoria? Aqui tem mais 500 mil de mercadoria. Aí você puxa lá, quanto que você tem aqui? Você tem 1 milhão. Percebe? Então tem 1 milhão de investimento aqui, faturou 100 mil, que deu 15 mil ou 15% de resultado. Da venda está dando 15%. Excelente. 15% líquido numa operação de loja é um ótimo resultado. Né? Quando você olha para o investimento, mas tem 1 milhão investido aqui, quanto é que está dando? Está dando 15 mil de 1 milhão. Então está dando 1,5% de resultado do investimento. Ou seja,
está com 15% de lucratividade e 1,5% de rentabilidade. Percebeu o que eu estou dizendo? É claro que eu fiz um exemplo aqui, números grosseiros, mas só para passar a ideia que são dois indicadores importantes no financeiro, né? Mas eu antes de entrar no financeiro, eu ia falar de compras, que é outra área também bastante complexa, sofisticada e que depende de planejamento e tem um impacto fortíssimo nas duas áreas, né? Tanto nas vendas quanto no financeiro. Eu antecipei aqui sobre rentabilidade e lucratividade exatamente para mostrar isso, porque é muito comum o lojista errar nas compras. Não é? Por falta de planejamento, por falta de ferramentas, por falta de estruturação adequada do próprio sistema, do próprio classificação dos produtos, a monitoração em termos de amplitude, em termos de profundidade. É comum chegar em loja pegar excesso de categorias, excesso de profundidade, excesso de marcas. Quando você começa a olhar, isso vai provocar o inchamento. O que é esse inchamento? Por falta de planejamento, não é? O primeiro planejamento que a gente faz em compras é verbas de compra, é orçamentária. Antes de olhar o que eu vou comprar, quanto eu tenho de verba disponível para fazer compras. Então, eu preciso fazer esse planejamento. Então, é muito comum o lojista não fazer esse tipo de conta, né? Exemplo, quanto é que você está vendendo? Vamos de novo pegar o mesmo faturamento aqui de 100 mil reais. Aí eu faço uma segunda pergunta. Quanto é que está seu CMV ou o seu markup, o percentual de markup, né? O indicador que você está aplicando no custo para calcular a sua venda. Vamos admitir, fazer conta redonda aqui, que o seu markup é 100%. Ou seja, está vezes 2, né? Então, ok, se você vai faturar 100 mil, quanto é que vai sair de mercadoria do seu estoque? Vai sair, se o meu markup é 100%, meu CMV, meu custo da mercadoria vendida vai ser 50 mil, vai ser a metade. Então, vai sair do meu estoque, para um faturamento de 100 mil, vai sair 50 mil do meu estoque. Então, se eu estou fazendo um planejamento de compras para esse mês, então, quanto que é a minha previsão do mês que vem de venda? Eu estou prevendo vender 100 mil. Quanto é que vai sair de mercadoria do meu estoque? Vai sair 50 mil. Pelo markup que eu tenho praticado, etc e tal, vai sair, o CMV é isso, ou seja, é o que vai sair do meu estoque. Portanto, eu vou fazer uma segunda pergunta, como é que está a cobertura do seu estoque? O que é cobertura? Quanto você tem de estoque na proporção do seu faturamento, não é? Então, quantas vezes o valor em estoque é proporcional ao seu faturamento. Então, eu puxo aqui, se eu vou vender 100 mil mês que vem, aí eu faço uma metodologia que não dá para a gente aprofundar aqui, senão eu vou ter que fazer, o vídeo fica só sobre compras e gestão de estoques, né? Mas vamos lá. Se você olhar aqui, vou fechar o mês com 600 mil de estoque, né? 600 mil de estoque a preço de venda, evidentemente, né? Se eu vou vender 100 mil com 600, então 600 dividido por 100 tá 6 por 1, ou seja, eu tenho estoque para 6 meses. Então veja bem, se eu tenho um estoque para 6 meses, significa que eu vou rodar esse capital investido 2 vezes no ano, né? A cada 6 meses eu rodo esse montante. Evidentemente, não é por item, por SKU, né? por referência de produto. Tem produto que quando você recebe a mercadoria, que você dá a entrada e tal, no mesmo dia já vende. E tem outro que tem mais de ano que está aí na loja e não vendeu. Mas em termos de valor, de montante, se você tem 6 para 1, significa que você leva 6 meses, né, para rodar esse capital investido. E se você roda a cada 6 meses o capital investido, o ano tem 12, você vai rodar 2 vezes esse capital no ano. Se você está com uma rentabilidade de 1,5%, 2%, enfim, aí você vai ter que fazer a conta, né, para ver quanto é que você está tirando. Por que essa conta? Porque se você tem uma cobertura mais baixa, esse estoque vai rodar mais rápido. Se você tem uma cobertura 4, por exemplo, né, 4 por 1, o que vai acontecer? 4 para 12 meses, que é a quantidade do ano, você vai rodar 3 vezes, 4 mais 4 mais 4, ou seja, você roda 3 vezes no ano. Se você está com 10% de rentabilidade a cada vez que você roda seu estoque, por exemplo, em cima do estoque, se você rodar 3 vezes no ano, você tem 10 mais 10 mais 10, você tem 30. Percebe o que eu estou dizendo? Se você roda só 2 vezes e ganha 10, você vai ganhar 10 mais 10, você vai ganhar 20. Né? Se você está com 12 para 1, como não é tão raro de encontrar lojista que tem cobertura, às vezes muito acima disso, não é difícil encontrar lojistas com 20 para 1. Você olha para o estoque que está lá em cima, né? Na proporção do que vende. E aí não sabe o que está acontecendo com o dinheiro que desaparece. Não sei onde é que está o dinheiro. A gente sabe, né? Está errando, está comprando mais do que vende. Aí o que você faz? Se você compra mais do que você vende, a primeira coisa que você vai impactar é no seu caixa. Você vai converter resultado em estoque. E aí o dinheiro desaparece.
né? Falta de planejamento de verbas de compra. Então, se você errar em termos de qualidade do seu mix, então é preciso fazer um estudo, a quantidade de departamentos que você vai trabalhar, dentro de cada departamento a quantidade de categorias, dentro de cada categoria a profundidade, ou seja, a variedade que você vai ter, modelos, marcas, né? Grades de tamanho, cores, faixas de preço, é outra coisa que impacta muito fortemente quando você está dimensionando, acertando, fazendo uma adequação de mix para a sua loja. Às vezes a gente vê um excesso de faixa de preço, né? E aí você olha, eu vou dar um exemplo prático, aliás, definido, né? O que é departamento? É um agrupamento de categorias. O que é uma categoria? É aquilo que define o produto, né? Calça, camiseta, short, blusa, saia, tênis, sapato social, escarpão, mule, rasteirinha, né? Isso são categorias, é aquilo que define o produto dentro desse nosso conceito do segmento que a gente trabalha, né? Evidentemente que existem outros segmentos aí que a coisa modifica um pouquinho, mas basicamente nesse varejo de moda, de confecção, calçados, materiais de construção, celulares, etc. e tal, né? Basicamente é assim que funciona. Isso é uma categoria. Dentro de cada categoria, você tem a profundidade, né? Que são os modelos, as marcas. Então, se a gente está falando, por exemplo, de confecção, calça é uma categoria. Aí você tem calça skinny, você tem a calça reta, básica, aí você tem a cigarrete, você tem a flare, e assim por diante, né? Então você tem modelos de calça, aí você começa a ter então isso é o que a gente chama de profundidade, você vai aprofundando, e dentro de cada modelo desse você tem os materiais, aí eu tenho flare jeans, eu tenho flare de sarja, eu tenho flare e assim por diante, né? Aquela variedade de modelos, de modelos, e cada modelo vai mudando a quantidade de materiais, aí tem tamanhos, cores e marcas, né? Depois você tem faixas de preço, então você vê que isso vai ganhando vai se multiplicando, que se você não tomar cuidado, fazer um bom planejamento em cima disso, quando você olha, o seu estoque está lá em cima. E esse é um dos problemas críticos que a gente encontra em loja. O estoque exagerado, a compra inadequada. E aí a equipe de vendas reclama muito, como é que você quer que eu venda? Não tem mercadoria. O cliente entra na loja, dá uma voltinha, fala, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, o que você tem de novidade? Pressiona para comprar, né? E a equipe pressiona para comprar. E aí o que você tem que fazer? Acaba tendo que comprar. E o que acontece? Por um mau dimensionamento, por um mau planejamento, você acaba comprando ou não tem dinheiro para comprar, começa a perder venda, isso vai impactando e você olha para o estoque e entra em pânico. Por quê? Porque está lá em cima, né? Você fala, não é possível. Olha o tamanho do meu estoque, estou perdendo venda, como assim falta de mercadoria? Na verdade, o que a equipe está dizendo é o seguinte, não tem variedade, não tem novidade, os clientes querem novidade, estão vendo aí o que está vendendo, o que estão usando, e a gente aqui não está conseguindo vender, porque os clientes já conhecem os itens que estão na loja, especialmente o cliente frequente, aquele que você conquista, aquele que você fideliza, ele conhece o estoque, ele está sempre na loja, não é verdade? E aí precisa encontrar novidades e vai pressionar. E isso acaba fazendo com que você enche mais o seu estoque. Por quê? Porque não fazendo esse planejamento, você amplia demais e aí o giro fica lento, demora demais, sua cobertura vai subir, você vai comprometer todo o seu capital, né? O investimento que você está fazendo no estoque fica comprometido ali sem giro, né? E é um investimento terrível, porque é um investimento que ele tem um efeito contrário, ele deprecia, ele não valoriza, ele deprecia. A mercadoria vai ficando em estoque muito tempo, a gente chama de age, né? Idade, né? Que ele vai ficando, conforme a idade do seu estoque, ele vai perdendo valor, vai depreciando. E aí você, para vender, vai ter que fazer promoções agressivas, vai ter que demarcar, né? Baixar o preço, e aí vai comprometer exatamente a sua lucratividade e a sua rentabilidade. Concorda comigo? Sem contar que o seu dinheiro disponível de caixa desaparece, porque ele está convertido em estoque, depreciando, né? Erro, planejamento inadequado de compras, que vai impactar diretamente no seu financeiro. Para completar, para não ficar muito longo, eu queria trazer essa visão, né? Eu não falei ainda dos outros dois pilares, que são pessoas e processos, né? A gente ainda está fixado aqui em vendas, compras e financeiro, né? E ainda tem um outro fator aqui que pesa muito fortemente, que é plano de pagamento. A gente sabe que se você quiser ter uma venda agressiva, quiser elevar o seu ticket médio, quiser aumentar o seu volume de vendas
né, e os indicadores, né, como PA, valor médio do item vendido, né, PA é peças por atendimento, para quem não está familiarizado, né? Se você quer aumentar a quantidade de itens por cada venda que você realiza, se você quiser aumentar o valor médio do item que você vende, ou seja, para que os clientes consigam comprar itens mais caros, não fiquem só nos mais baratos e nos promocionais, né, você tem que facilitar o pagamento. E facilitar o pagamento é alongar, né, oferecer planos de pagamento mais alongados. Quando você faz isso, impacta diretamente no seu financeiro. Né? Porque o que vai acontecer? Você vai colocar a mercadoria para fora, vai vender e não vai receber isso parcelado. E quando você faz esse tipo de venda, o que acontece? Eu preciso repor a mercadoria, eu preciso pagar o salário do pessoal, eu preciso pagar as despesas, né? Aluguel, luz, internet, impostos, contador e assim por diante. Você tem uma série de compromissos aí, vendeu parcelado e aí como é que faz, né? Então, você precisa equilibrar o seu fluxo de caixa, ou seja, a previsão de entradas e saídas de valores do seu caixa. Então, é uma outra gestão que você precisa estar extremamente bem organizado, com ferramental, planejamento e acompanhamento, bastante cuidadoso, e é perfeitamente possível você ter agressividade. Né? Você consegue realmente alavancar suas vendas, dar essas ferramentas para a equipe de vendas trabalhar, fechar mais vendas, e equilibrando seu fluxo de caixa, você melhora seu faturamento, acelera o giro de mercadorias, melhorando a sua rentabilidade. Então, percebe que é bastante técnico quando você fala de gestão de loja, né? Esse é um olhar. E para que isso tudo aconteça, né, você precisa de pessoas capacitadas, né, em todas essas áreas. No meu time de vendas, eu tenho um mote que eu gosto muito de bater, insisto, e desafio os lojistas em cima disso, que é resultado de loja. 80% é gerente, é a pessoa que está ali comandando, coordenando, distribuindo as tarefas, capacitando o time, dando feedback, arrumando a loja, fazendo contato diretamente com os clientes, não é? Então, 80% desse resultado é gerente, é essa pessoa que está ali à frente do time. Então, essa pessoa precisa estar muito bem capacitada, com as ferramentas adequadas, para que consiga performar muito bem. Então, ali é uma posição estratégica. E aí, você tem o time, não é? Executando, precisando conhecer 3 áreas. Precisa conhecer técnicas de venda, precisa ser capacitado e o treinamento permanente para manter a performance, a habilidade em alto nível. Precisa conhecer os produtos da loja, porque senão só mostra, e não é mostrar, é demonstrar, não é pegar o produto, apresentar, primeiro identificar quais são os produtos mais adequados para aquele cliente, como destacar, como valorizar itens no produto que vão encantar o cliente, vão deixar o cliente com vontade de comprar, ter técnicas de fechamento e assim por diante. Então precisa conhecer técnicas de venda, precisa conhecer os produtos, precisa conhecer a loja, não é? Onde é que os produtos estão, as políticas, etc, etc, etc. Ali tudo porque é um timing muito apertado, é muito rápido, não é? Então, se não tiver essa habilidade desenvolvida, evidentemente vai enfrentar dificuldades para performar bem. E aí é o gestor, a gestora que está ali à frente do time que controla isso, que capacita, que coordena, que distribui as tarefas, não é? E isso são os processos. Então, os dias de treinamento, quais os tipos de treinamento, chegou mercadoria nova na loja, precisa apresentar para a equipe, né? Precisa dividir em sessões na loja, no estoque, se você não tem estoquista, os planos de pagamento precisam estar monitorados, precisa dar feedback para a equipe, então, periodicamente precisa ser, né? Quantas vezes por semana você tem a reunião para dar o feedback, você tem alguma referência de comunicação com o time para eles acompanharem. Quais são os KPIs, né? Quais são os indicadores chaves que você vai trabalhar nesse mês? Percebe o que eu estou dizendo? Então, é gestor ali, trabalhando com o time. Então, são pessoas com capacitação, com habilidade, né? Com atitudes adequadas, e você tem os processos muito bem definidos. Quando a mercadoria chega, como que cadastra no sistema, como que você dá entrada no seu estoque, como é que você arruma o layout, né? Qual é o layout da sua loja, como você organiza a sua vitrine, como é que você se comunica, como é que você sinaliza, com que frequência que você atualiza, qual é o espaço adequado que você dá para cada departamento ou categoria dentro da loja e assim por diante. Então, cada área dessa tem um processo a ser mapeado, né? O que é o processo? É o conjunto de tarefas que precisam ser executadas numa determinada sequência, não é isso? Se você não tem isso mapeado em cada área, assim como é o lançamento no sistema da venda, o cadastramento de cliente, a comunicação com esse cliente, não é? O seu fechamento de caixa, o seu financeiro, como é que é organizado, como são lançados, são feitas as previsões, enfim,
Cada área dessa você tem um processo e cada processo você tem um conjunto de etapas que alguém precisa executar, que demanda determinado tipo de ferramentas, que alguém precisa conferir aquilo para saber se está bem executado, está dentro do que foi planejado, se foi planejado, se está dentro do que foi planejado. Então, falando de gestão de varejo, é disso que nós estamos falando. Concorda comigo que é bastante técnico e que entender disso é que vai fazer a diferença? Tanto que muito lojista ainda me fala, Hermelino, o comércio ainda é um bom negócio? Será que esses novos tempos não vão transformar o comércio simplesmente vai migrar tudo para o eletrônico? Eu posso assegurar com absoluta convicção que, sei lá, pelo menos para os próximos 20 anos, com certeza não, né? Ainda nós temos muito fortemente, né, o físico. A gente sabe que o digital, né, considerando esse um dos fatores, né, ainda é 10%, vai aumentar, mas não é todas as áreas, né? A gente ainda precisa, a pandemia está aí como exemplo, as pessoas ficam, quando tem que ficar em casa, elas entram em pânico, elas querem ir para a rua, elas querem se encontrar, elas querem, né, o contato físico. Então você tem uma parte que realmente vai para o digital, mas a tendência é o omnichannel, né, a multicanalidade, né? Eu tenho as facilidades do digital, mas eu preciso ir na loja, eu preciso do contato, eu preciso lá provar, eu preciso, né, meu contato com outras pessoas e assim por diante. Então, o que nós precisamos é a tecnologia em nosso favor, os modelos de administração em nosso favor. Então, isso sim vai demandar, e isso sim está impactando, porque a competição cresce. O que é essa competição? O lojista muitas vezes se engana com relação a isso, acha que concorrente é só a outra loja que trabalha com o mesmo perfil de produtos que você, então esse é o concorrente. Não, o concorrente é aquele que está disputando a renda e a atenção do seu consumidor. Então, de repente, você trabalha com confecção, né? Você trabalha com moda e a Apple é seu concorrente. Porque se a sua cliente comprar um iPhone último modelo aí, o topo de linha, e ela, né, pode apertar aí o financeiro dela, ela fala, não, eu vou ter que dar uma segurada na roupa, porque eu não dou conta de comprar roupa, comprar sapato, comprar o telefone celular, viajar de férias, reformar minha casa, trocar de carro, é muita tentação, não é? Muita assinatura de canal a cabo, de planos de TV, de internet e etc, etc. É muita coisa, é muita tentação, é muita oferta para os clientes, né, competindo todos eles pela renda, né? E você tem o básico, tem escola, tem saúde, tem alimentação, então transporte, moradia, que são os gastos normais do dia a dia, que também vão se sofisticando. Então, quando você olha, a competição pela renda do consumidor é desesperadora. Então, isso exige um lojista, um empreendedor, um empresário mais técnico, que saiba competir, fidelizar o seu cliente, otimizar os seus resultados, né? E isso é com modelo de gestão. Boa vontade não paga conta, boa vontade é um pré-requisito. A gente precisa ter boa vontade, mas ela sozinha não basta, é tolice, é um esforço que às vezes você joga fora e se dá mal. E quando você se dá mal, não é você que se dá mal, é todo o seu time que é impactado, você leva junto, não é verdade? Assim como o contrário, quando você prospera, é toda uma equipe que prospera, que você traz com você, é riqueza que você distribui, que você gera, não é verdade? Então, como é importante entender isso? Bom, eu acho que está bastante claro para você que eu arranhei aqui essas 5 áreas para dar uma ideia do que é uma gestão mais técnica de varejo. Concorda comigo? Eu não entrei na parte digital, na parte estrutural e assim por diante. Existem outras áreas aí que precisam ser aprofundadas. Mas se você der foco nessas que eu trouxe aqui, com absoluta certeza você transforma seus resultados, otimiza e começa a alavancar realmente faturamento, gerar a riqueza que é importante que a gente gere para se distribuir, movimentar essa cadeia produtiva toda. Não é verdade? Bom, se você quer se aprofundar nisso, eu tenho alternativas. Né? A primeira delas é o seguinte: se você está vendo agora, quando está sendo publicado esse vídeo ou esse podcast, na próxima semana eu vou estar em São Paulo, dias 26 e 27 de julho agora, ministrando o meu PAGL, meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, né? Presencial. São 2 dias full time, entrando nesses detalhes todos que eu arranhei um pouco aqui e com mais toda a minha plataforma digital que você tem acesso. Então, se você tiver oportunidade, né, entre na minha página, falandodeloja.com.br, ou especificamente na do evento, no pagl.com.br, e dê uma olhada lá. São pouquíssimas vagas, tem que ver se ainda tem disponibilidade. Então, esse é o primeiro
recado que eu quero dar. E segundo, a minha plataforma, entre lá no falandodeloja.com.br e veja o Exclusive e Premium. São 15 cursos de capacitação trazendo todo esse conteúdo para que você tenha dentro da sua loja e consiga você mesmo se capacitar e capacitar todo o seu time em todas essas áreas que eu trouxe aqui. Liderança, gerência de loja, técnicas de vendas, técnicas de fechamento, OTB para planejamento de verbas de compra, gestão de categorias, precificação e ponto de equilíbrio, toda a parte financeira, DRE, fluxo de caixa e assim por diante. Todas as áreas, não é? Com um material, uma linguagem simples, sem tecnicidades e com ferramentas junto para que você consiga implementar e colocar em prática. Beleza? Então é isso. Considere isso, entra lá, dá uma olhada. Se você assistiu até aqui agora, não vai esquecer de deixar o seu like, fazer o seu comentário, verificar se você é inscrito aqui no canal. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.